Muitos vídeos aqui no YouTube, inclusive eu mesmo já fiz isso, são tutoriais muito simples de como formatar o Windows. Muitas vezes é basicamente coloca o Windows lá no pendrive, coloca no computador, instala e acabou. Isso é muito básico e não cobre o que realmente é uma formatação do seu computador. Porque a formatação, ela não é só esse processo de você instalar um Windows novo numa máquina. Na verdade, tem muito mais por trás disso e é o que a gente vai falar nesse vídeo. Tem etapas que você tem que fazer antes para garantir que você não vai ter nenhum problema durante o processo, que você não vai perder arquivos, que você não vai perder programas depois para retornar com eles. E tem etapas depois para você garantir que você vai deixar o seu sistema otimizado, que você vai voltar com as configurações que você precisa e que o seu computador vai estar do jeito certo para o uso depois que você formatou. Esse vídeo ele vai se aplicar então para a formatação do Windows, especificamente o 10, mas eu acredito que o 11 vai ser assim 99% igual, tanto para computador de mesa quanto para notebook. Apesar de que no exemplo aqui hoje eu vou fazer um computador de mesa. E para provar que essa formatação vai ser a mais completa possível e mais detalhada, passo a passo, que você não vai ter, espero aí, nenhuma dúvida, eu estou fazendo isso na minha própria máquina, no meu computador que eu realmente estou precisando formatar e eu vou fazer o processo completo do jeito que eu faço para mim mesmo, para não ter nenhum erro aí no futuro e até passos adicionais que a gente vai deixar o sistema mais seguros e mais à prova de erros. Então fica comigo até o final do vídeo que a gente vai aí por todas as etapas. Começando da primeira etapa, que é a preparação. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar é fazer uma lista aqui dos programas que a gente quer depois voltar para o computador. Isso vai garantir com que a gente salve se tiver um instalador importante ou que a gente pelo menos tenha ciência do que a gente tem hoje, porque depois que formatar, a gente não vai ter mais acesso ao que tinha antes. Eu fiz essa lista aqui, fui anotando todos os programas, olhei aqui na área de trabalho. Um outro lugar que a gente pode olhar é digitar aqui programas, adicionar ou remover programas. Aqui a gente vai ter uma lista dos programas instalados. Então, com base nessas listas aqui, eu anotei os que eu quero manter. Tem alguns programas também que eu nem quero passar para nova formatação. São coisas que eu usei no passado e que hoje eu não preciso mais. Então, esses eu nem vou anotar. Uma outra coisa que a gente vai fazer é abrir um explorador de tarefas aqui e no OneDrive ou no Google Drive, clicar nele e vai garantir que todos os arquivos já estão sincronizados na nuvem. Isso porque se algum arquivo estiver sendo upado para a nuvem na hora que a gente fizer essa formatação, a gente vai perder esse arquivo. Então, a gente olhando aqui, a gente vê se essas nuvens estão com o verdinho. No caso aqui está mostrando um símbolo de atualização, mas se eu vier aqui embaixo eu consigo ver, OneDrive atualizado. Eu sei que então não tem nenhuma atualização pendente, seus arquivos estão sincronizados. Eu sei que eu não vou perder meus arquivos pessoais que estão sincronizados com a nuvem se eu formatar. Aí a outra coisa que a gente tem que fazer é um backup. E aí esse backup a gente vai pegar tudo que foi importante. Então os instaladores dos programas, os arquivos, as coisas que a gente não passou para o OneDrive ou para outra nuvem. Se a gente já passou para a nuvem, não precisa também colocar no HD. Então, abriu aqui o explorador de arquivos do HD e eu vou sair copiando tudo que tiver na área de trabalho, que for do meu interesse manter, e todos os arquivos pessoais aí para o HD. As coisas que não estão na nuvem. E é importante também, igual eu coloquei aqui, programas, os instaladores dos programas também que eu quero passar do meu computador, antes de formatar para depois de formatar. Então, é um processo aqui de simplesmente sair copiando e colando as coisas. Quando esse processo finalizar, a gente pode remover o HD. Tem mais uma coisa que você precisa fazer aqui, que é, vai lá este computador, e aí no disco do seu computador mesmo, abre aqui em arquivos de programas, não é arquivos de programas não, em usuários, no seu usuário, pode ser que tenha arquivos comuns que você precisa salvar. Se eu quiser salvar, por exemplo, as configurações que eu já uso no programa do Afterburner, eu vou precisar copiar essa pasta de profiles que está dentro de arquivos de programas e passar lá para o HD. Então, para o HD externo, eu vou copiar lá no backup essa pasta. E aí depois eu passo isso para o meu novo computador. É importante, então, a gente garantir que a gente não está deixando nenhum arquivo ou instalador de programa para trás, porque tudo vai ser perdido aí na formatação. Programas anotados, os arquivos estão no backup e eu já conferi também que está tudo na nuvem sincronizado. O que a gente vai fazer agora, então, é conferir a ativação do Windows. Se a gente vier aqui na pesquisa do Windows e digitar ativação, ele vai verificar se o Windows está ativado. Quando você vai aqui nessa página, você vai ter qual é a sua licença do Windows. O meu, no caso, é Windows 10 Pro e que ele tem uma licença digital vinculada à minha conta Microsoft. Como é uma licença digital vinculada, eu não tenho que preocupar em perder a licença se eu formatar. Não tenho que anotar número nem nada. Quando eu entrar na minha conta
que está logado aqui, ele já vai puxar essa licença automático. Então confere isso. Se você não tem o Windows ativado, tem aquela, né, marca d'água ali, Windows não ativado e tal, você ainda pode fazer esse mesmo processo e ele vai continuar não ativado. E no final até eu vou te mostrar como você pode ativar aí o Windows. Mesmo se você comprou um Windows de papel que vem ali escrito, provavelmente você já fez isso de ter logado ele e já vinculou. Então você não vai precisar desse número aí na maioria dos casos. Mas dá essa conferida se já está linkado aí a licença virtual. Agora a gente vai pegar um pendrive vazio, vamos digitar aqui no Google Windows 10 Media Creation Tool. O primeiro site que aparece é esse daqui, Windows A gente vai baixar essa ferramenta aqui para poder colocar o Windows, pode salvar ela aí na área de trabalho, isso aqui vai sumir depois, né? E vamos colocar esse pendrive aqui no computador para a gente passar o Windows para ele. É importante que o pendrive tenha mais de 8 GB e todos os arquivos que estiverem nele vão ser sobrepostos, então não pode ter nada importante aí nesse pendrive. Aqui, quando pergunta o que você deseja fazer, é criar a mídia de instalação, que é justamente um pendrive que a gente vai ter depois para usar para instalar o Windows zerado aí na máquina. Mas também tem essa opção de atualizar esse computador agora, que também funciona. Eu poderia até ir por ela, mas eu prefiro sempre fazer com pendrive, porque se der algum problema, eu tenho um pendrive ali para tipo, colocar no computador e recomeçar do zero a formatação. Então eu prefiro fazer por pendrive, mas dá também para fazer atualizando este computador aqui e é tipo a mesma formatação. Ao marcar aqui, a gente pode selecionar o idioma, eu vou até colocar português, é mais fácil para mostrar aqui. O Windows 10 e a versão 64 bits é a mais comum. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo do 32 e 64, 99% das pessoas é o 64 bits. Mas se você tiver na dúvida, assiste esse vídeo lá, ou então coloco ambas aqui que você ainda pode optar depois se é o 64 ou 32. Aí a gente escolhe aqui unidade flash e seleciona o pendrive. A partir de agora, é só esperar bastante tempo, clicar próximo, próximo, próximo. Quando estiver pronto, saca o pendrive e aí vamos para a próxima etapa. Agora que o computador está ligando, eu vou apertar a tecla Del aqui várias vezes no teclado, para ele já abrir a BIOS. Pode ser que em alguns notebooks a tecla seja F2, FN, F2. Normalmente é Del ou FN, F2, F2. Então tenta essas teclas primeiro para acessar a BIOS. Aqui na BIOS, a única coisa que eu vou fazer é garantir que o Windows ele vai iniciar direto aí no pendrive para já instalar por ele. Tem vezes que isso não é necessário, mas como esse é o vídeo mais completo que você vai ver de formatação, a gente vai fazer esta etapa aqui. No meu caso aqui dessa BIOS, eu vou na última opção aqui em Save and Exit, e aqui eu vou selecionar qual o Boot Override, que é por onde ele já vai iniciar. Esse daqui é o SSD que eu vou instalar o Windows nele, e SanDisk, essa partição aqui, é onde está o Windows, então já vou clicar para iniciar nele. Agora, na instalação do Windows, a gente vai começar selecionando o idioma, que no caso aqui é só o português, porque eu selecionei isso lá atrás na hora que eu criei a imagem no pendrive. O formato de data e hora, que eu acho que a maioria vai querer português também. E no caso, o teclado, pode ser que seus teclados seja diferente, mas o que tem C cedilha é o ABNT, e o ABNT2 é o que tem o Alt GR também. Então, no meu caso, vai ser esse ABNT2. E só clicar em avançar. Agora, a gente pode clicar para instalar agora. Agora é muito importante, porque se você quiser, você pode até inserir a sua chave do Windows aqui, mas essa etapa não é necessária, você pode inserir depois. Então, eu já tenho ativado, eu não vou precisar inserir em nenhum momento. Eu posso só clicar em não tenho a chave do produto, que como tem aquela questão dela estar digital, depois já vai reconhecer a chave do Windows e eu não vou precisar nem digitar nada. É mais fácil, eu vou por essa opção, não tenho a chave. Mesmo que você queira comprar depois, você vai por essa opção. Mas se você quiser comprar a licença depois, é importante você já selecionar aqui a que você vai comprar, porque existe licença para o Windows 10 Home e para o Windows 10 Pro. Muitas, inclusive, na internet são o Pro. Eu tenho uma do Pro, então eu tenho que instalar justamente essa versão do Windows. Que, na verdade, não faz muita diferença de recurso não, viu, gente? O Windows 10 Home, tipo, para mim seria a mesma coisa ter o Home ou o Pro. E eu sempre gosto de ir na opção de baixo, a personalizada aqui. Na personalizada, a gente consegue ver todas as partições que já tem hoje e, se você quiser ou não tiver essas partições, não tem problema também, ó, excluir tudo. Aqui. Você pode só pegar uma partição e instalar, mas assim, deixar excluído tudo, deixa um disco vazio e clique em avançar. O Windows já vai criar a partição necessária que ele precisa ali e assim já vai funcionar legal. Se você quiser também, você pode criar uma nova partição com um espaço reservado para o Windows e o resto para os arquivos, mas isso é mais para usuários avançados e usuários mais básicos eu recomendo que uma partição só, eu acho que é mais fácil gerenciar o computador.
Nessa hora de instalar o Windows aqui no computador, faz muita diferença se você está instalando ele em um SSD ou em um HD. O HD demora muito mais para carregar essas telas aqui. Então eu recomendo até se você já estiver fazendo uma formatação do zero e tiver um HD hoje, que você passe já para um SSD, vale mais a pena. Ó, agora ele está falando que o Windows precisa ser reiniciado. E aí, depois que ele for reiniciado aqui, você já pode tirar aí o seu pendrive e seguir com a instalação, porque o que já precisava do pendrive já foi feito. E se o Windows tentar, voltar de novo para reinstalar o Windows, aí o que você faz mesmo é tirar o pendrive, porque já força ele seguir o curso normal. Ou então vai lá na BIOS, onde eu mostrei, e seleciona para ele já abrir pelo SSD. Agora é só seguir com as configurações. Selecionar o país. O teclado aqui, de novo, eu tive que colocar o ABNT2. Não vou adicionar um segundo teclado. E aqui, ó, eu até desconectei o cabo de rede, ó. O cabo de rede eu desconectei, porque eu gosto primeiro de instalar o Windows sem estar na internet e depois eu conecto. Eu acho que é o jeito mais fácil. Então, eu recomendo que você também faça isso. Depois você conecta na sua conta da Microsoft. Já marca aqui, ó, eu não tenho internet. Mas isso tudo vai vir depois. Então, por isso que eu prefiro, para instalar mais rápido, ganhar tempo, já fazer aqui, ó, continuar com a configuração limitada. A senha, eu posso colocar uma senha, ou se eu só avançar aqui, ele vai ficar sem senha nenhuma. Isso é legal também, que eu acho que até ele abre mais rápido aí. Mas depois que colocar a conta, ele vai voltar com a senha. Essas opções aqui eu marco tudo de não, a opção não, mas se você quiser alguma delas, você pode marcar diferente. Pronto, aqui foi concluída a instalação do Windows, mas a gente está longe de terminar o processo todo. Tem muitas coisas extremamente importantes para a gente fazer. E a primeira delas é conectar a internet no computador, seja por cabo ou pelo Wi-Fi aqui embaixo. Agora então que a gente conectou a internet, a primeira coisa que a gente vem é na atualizações, verificar aqui se há atualizações e a gente vai atualizar tudo que tem que atualizar aqui no computador. Várias vezes vai pedir para reiniciar o computador nessa etapa, mas a gente tem que atualizar tudo aqui para garantir que ele vai funcionar corretamente. Olha o tanto de coisa que apareceu. Depois vai vir muito mais. Atualização aqui, ó, outros recursos, pode baixar e instalar. A gente vai instalar tudo que puder. Mas para garantir que o computador vai funcionar bem, além dessas atualizações aqui, tem umas que são muito interessantes da gente fazer também manualmente. A gente pode vir aqui na internet, que inclusive está nesse Edge aqui, depois eu vou mudar para o Chrome. E a gente vai pesquisar aqui, ó, para cada placa de vídeo diferente vai ter um driver, né? Por exemplo, para as placas de vídeo da AMD, que é o meu caso aqui, é o Radeon Adrenaline. Que ele vai colocar aí os drivers da placa de vídeo na última versão. Isso é muito importante para o funcionamento correto do PC, manter isso atualizado. Esse aqui, ó, Software Radeon Adrenaline. Se for das placas de vídeo da NVIDIA, a gente vai colocar o outro, que é o GeForce Experience. Mas no caso aqui, a gente vai colocar esse da AMD. Então aqui a gente vai continuar instalando os drivers da placa de vídeo. E enquanto isso está acontecendo várias instalações de drivers automaticamente pelo Windows. A gente pode ficar só com o driver da placa de vídeo e que o Windows coloca aqui, que já vai ficar show o computador. Mas se você quiser, você também pode baixar os drivers da sua placa-mãe no site dela, e no caso você pode pesquisar pelo modelo da sua placa-mãe. Em notebook não precisa fazer isso não, mas se for o computador de mesa, e baixar os drivers. E também, se você quiser, você pode pegar do seu processador. Então pesquisar pelo modelo do seu processador e colocar os drivers. Mas eu acho que também não precisa cobrir todos aqui. Assim, tem muita coisa que você já vai achar, que você não vai precisar mesmo. É igual eu falei, o Windows já faz um ótimo trabalho, então a maioria já vai ser instalada automaticamente. A gente teve que reiniciar o computador, isso é normal no processo de formatação, algumas vezes tem que reiniciar. E agora a gente vai vir aqui para instalar aqueles drivers, que era o da... Vamos ver se o Radeon Adrenaline chegou a instalar. Eu acho que ele não instalou, então a gente vai instalar tanto o Adrenaline, a gente vai instalar também esse da Realtek de áudio, que a gente baixou lá no site. Então beleza, enquanto termina de instalar aqui, pra gente não perder muito tempo, eu já vou abrir as configurações do Windows, que você pode acessar tanto clicando no Windows I. Era pra ter ido, ó, Windows I. Foi, configurações, ou então vem aqui e digita configurações. Aí a gente vai lá, ó, vamos passar pelas configurações importantes. Aqui em sistema, a gente tem essa opção de luz noturna, isso é bem legal para, às vezes, a partir de um horário ficar com luz noturna. Eu até costumava usar isso, acho que vou voltar a configurar a partir aqui de 9 horas da noite, beleza? Até 7 da manhã, bacana. Aqui para a gente alterar a resolução da tela, no caso não precisa alterar, se tiver mais de um monitor, detectar os monitores aqui.
o som, de onde está saindo o som do computador, se a gente tiver mais uma caixa de som, coisa aqui para a gente configurar. Aqui que eu gosto de mexer. Eu não gosto de ficar recebendo as notificações do Windows. Imagino que você também não gosta o tempo todo. Então, pode desativar as notificações aqui e já simplifica a sua experiência com o Windows. Tem esse assistente de focos para alarmes e tal. Eu deixo ele desativado também, mas se você quiser, você pode brincar com isso aqui para não ter perturbações em alguns horários. Aqui em energia e suspensão é quanto tempo a tela vai desligar. Isso cada um gosta de deixar um tempo diferente, né? Vou deixar um tempo maior aqui. Suspender, na verdade, eu não gosto que ele suspenda sem eu clicar, então vou deixar nunca e a tela 30 minutos. E o modo, sempre aqui, melhor desempenho. Tem configurações adicionais que você sempre vale a pena, se a gente tem um plano de alto desempenho. Se for para jogar, fazer coisas assim, vale sempre deixar nesse plano aqui de alto desempenho. E em alterar configurações do plano, alterar configurações avançadas aqui. Essas configurações avançadas, eu acho que vale a pena nessa configuração USB e você já deixar isso desativado, para ele não ficar suspendendo as portas USB, senão você pode ter problema depois com o USB desconectando. Aqui no armazenamento, a gente tem esse Storage Sense aqui do Windows 10, que ele é muito bom para liberar espaço, e eu posso até deixar ele ativado, eu acho que vale a pena sim. Beleza, aqui eu acho que não tem muito para mostrar nessas outras abas, aqui é mais personalização mesmo. Vamos então para aplicativos. Aqui vale a pena às vezes desinstalar aqueles que você não usa muito, então se tiver algum, por exemplo, integridade do Windows aqui, que eu não tenho interesse em ter esse aplicativo, eu posso desinstalar aqui. Alguns computadores até já vêm com alguns pré-instalados, e aí depois você pode vir aqui para tirar os que você não vai usar. Aplicativos padrão aqui também é importante, para depois tirar esse Microsoft Edge insistente aqui. Aqui na sua conta, eu acho que vale a pena a gente entrar com uma conta local depois. Então aqui, ó, opções de entrada, suas informações. Que as suas informações entrar com a conta Microsoft, que isso vai dar várias sincronias, inclusive a do OneDrive. Então vale a pena depois você vir aqui e fazer uma conta Microsoft. Aqui na barra de pesquisa, se a gente digitar animações, mostrar animações do Windows, a gente pode desativar essas animações, transparência e tal, que vão deixar o Windows um pouco mais sem graça, mas vão deixar ele mais rápido. Então se for para um computador que está ali no baixo desempenho, eu desmarcaria essas opções. O meu aqui eu não teria muito esse problema, mas se fosse um computador mais simples e tal, acho que vale a pena marcar essas opções aqui. E por último também, de otimização, vale a pena você ir lá no Este Computador. Aqui está o pendrive, mas já pode, acho que tirar já. Nesse momento a gente não precisa mais do pendrive. E aqui no Windows mesmo, vale a pena a gente clicar com o botão direito, propriedades e fazer uma limpeza de disco para poder tirar o que, principalmente aqui, ó, cadê? Arquivo de otimização de entrega, algumas coisas que o Windows foi lixeira aqui, no caso, ele poderia tirar, arquivos temporários. Muitas vezes aparecem instalações do Windows aqui também que ocupam muito espaço. Então se a gente der uma limpeza aqui também, a gente já libera um espaço que o Windows foi usando aqui para fazer as atualizações. Isso daqui também vai poupar um espaço, é bom a gente fazer. Depois que a gente instalar também esses programas, a gente pode deletar eles daqui e até na lixeira excluir eles da lixeira. A gente não precisa ficar com o instalador do programa aqui no computador. Aí por último também, ó, vou te mostrar aqui a ativação. Ó, ativação. Verificar se o Windows está ativado. Ó, o Windows já está ativado com uma licença digital. Antes mesmo de eu colocar minha conta aqui, ele já puxou esse computador aqui, ele já sabe que era o que estava ativado antes. Então eu nem precisei inserir a licença e ele já ficou ativado aqui. Se seu Windows não tiver ativado e você realmente não tem uma licença, não comprou o Windows, você vem aqui em alterar a chave do produto e aí você digita a chave que você comprou aí na internet para poder deixar o seu Windows ativado. Lembrando também que não tem problema usar o Windows sem ativação, você só fica com uma marca d'água ali e algumas limitações de recursos, mas ele funciona aí com desempenho normal. Agora o próximo passo, eu vou mostrar aqui o antivírus. A gente vem aqui, ó, proteção contra vírus e ameaças, o antivírus do próprio Windows, e eu recomendo que você só use ele na maior parte do tempo, deixar ele todo ativado aqui, conferir que está tudo verdinho. Ó, se a gente vier aqui no início, vê que está tudo verdinho aqui, tudo ativado, se não tiver a gente ativa. E é basicamente isso, o antivírus do Windows já vai estar rodando, já vai estar legal, não precisa colocar outro. Se você tiver um pago bom, você pode colocar. Agora, se não for um antivírus pago, se for um antivírus gratuito, eu recomendo que você fique com isso mesmo. Aí só mais algumas coisas que eu gosto de mexer aqui. Primeiro que eu gosto de tirar o Edge daqui, depois eu vou instalar o Chrome. Gosto de tirar também esses ícones clicando com o botão direito e desafixar. Eu deixo só aqui este. Se você quiser também tirar a Cortana, é aqui, ó, mostrar o botão Cortana, não uso.
O visão de tarefas, esse daqui eu gosto de deixar, mas se quiser você pode tirar. E também esse negócio de notícias e interesses que aparece aqui no canto, eu prefiro desligar, para não gastar recurso e também porque eu não tenho interesse em ficar recebendo isso. Pronto, então agora eu estou logando na minha conta, aqui nas configurações, e com isso também eu já posso vir aqui no canto, olha, já puxou um Skype, engraçado. Vamos ver aqui, ele pediu mais ações de segurança, acho que não tem nada no momento. Mas eu já vou logar no OneDrive também, ó, clicar em entrar aqui no OneDrive. E é o mesmo e-mail meu aqui no caso. Olha, aqui na hora da gente instalar, por exemplo, o OneDrive, a gente poderia instalar também ele em um outro disco. Não precisa ser no SSD principal. Por exemplo, se você tiver também um segundo HD no computador, eu vou até mostrar aqui, ó. Abrindo este computador, ele não aparece aqui de cara. Eu conectei um segundo HD aí, no caso, um segundo SSD. Nesse computador ele não aparece. Então eu vou vir aqui em gerenciar, criar e formatar partições de disco, é o gerenciamento de disco. Eu vou dar aqui um atualizar. Atualizar não é. Examinar discos novamente. Apareceu um outro disco que eu tenho aqui. Eu vou dar um aqui. Iniciar disco, GPT. E criar um novo volume nele. Ó, ele vai chamar disco 2. Esse disco 2 aqui, que poderia também ser, por exemplo, um HD, eu posso também instalar, se eu quiser, o OneDrive nele. Isso para vários programas. Então, ó, se eu vier aqui este computador, selecionar esse disco, eu posso instalar o OneDrive. Isso é um recurso bem útil aí também. Bom, eu prefiro até deixar o OneDrive no C, para acessar os arquivos mais rápido. Então, vou deixar aqui e seguir com essa instalação. Mas poderia ser no outro, igual eu disse. Eu também não gosto de sincronizar a área de trabalho, documentos e imagens, para não ficar confundindo ali com as coisas da área de trabalho. Pronto, já tem aqui o OneDrive. Então é muito fácil acessar as coisas mesmo que eu já tinha antigamente lá no outro computador. Se eu vier aqui, rapidinho eu já tenho acesso aos meus documentos, que já vão baixar da nuvem, e aí já facilita bastante o backup. Mas tem também o backup que eu fiz nesse HD externo, que eu tinha instalado, colocado os programas e coisas lá. Eu reiniciei o computador aqui, então eu vou mostrar também como que ficou o driver do AMD Radeon lá, da placa de vídeo. Aqui nele a gente consegue sempre procurar pela última atualização, e é importante deixar esse driver da placa de vídeo sempre atualizado, senão você vai ter vários problemas aí no seu computador. Mantenha isso atualizado. Agora também eu vou mostrar aqui, ó, a instalação dos programas. Eu tinha feito uma listinha dos programas que eu queria voltar para o computador, então agora eu vou passando um por um e vou vendo os quais eu já instalei. Por exemplo, o Chrome é um deles. E o Google Chrome é bom, porque uma vez que a gente loga na nossa conta também, ele já puxa, né, todas as informações. Então é muito fácil também, a gente já puxa os favoritos e tudo. Um outro programa que eu gosto bastante de ter no computador é esse HW Monitor. E isso daqui eu recomendo até que você instale quando fizer uma formatação para você ver se o seu computador está com as temperaturas ok, se ele está funcionando certinho. E você pode monitorar ao longo do tempo o seu computador. Antes da gente instalar aqui também, eu vou te mostrar que a maioria dos programas tem essa opção aqui, né? Igual eu já tinha falado antes, você escolher onde instalar ele. Então, se você quiser jogar ele para um HD, você seleciona aqui essa opção, joga ele, por exemplo, para um HD externo ou para o disco 2 do seu computador. Você pode mexer onde você instala o programa para não gastar, às vezes, do armazenamento principal dele. Pronto, o Google Chrome puxa aqui todos os favoritos e já instala as extensões e tal. É ótimo de usar. E esse HW Monitor que eu estava falando, que eu instalei aqui, ele vai ser justamente para a gente monitorar aqui tudo do computador. Então a gente vê as temperaturas, a gente vê o quanto que está utilizando aqui, a frequência do processador, utilização, a placa de vídeo, como que ela está operando. Então aqui a gente tem meio que um monitor para ver tudo do computador. E é bom às vezes dar uma olhada nisso, se você está suspeitando que está com algum problema no seu computador, se ele ficou mais lento, olha se a memória não está ficando cheia, olha às vezes se não tem uma temperatura ficando muito alta, é um bom monitoramento que você pode ter. O Office aqui também, hoje em dia você tem que ter uma licença mesmo do Office. Eu pago aquele Office 365, família, várias pessoas usam, fica até bem barato. Mas se você não tiver uma licença do Office, eu acho melhor do que craquear, hoje em dia você usar uma alternativa gratuita, como o Google Docs ou o LibreOffice, porque o Office mesmo, ou você pega essa versão paga dele, divide com alguém, ou então é melhor ir para as outras alternativas. Boa, também eu vou aproveitar para vir aqui e instalar o Office no meu computador. Eu acho que eu prefiro ter ele mesmo do que ficar usando o aplicativo da web. Olha, um outro programa que também às vezes vale a pena reinstalar é, por exemplo, o programa utilitário que você usa para controlar o seu computador. No meu caso aqui, eu uso o MSI Dragon Center e nele eu consigo controlar a velocidade das ventoinhas, as cores dos LEDs e tal, mas vale a pena abrir ele aqui então, para se eu quiser fazer esse controle.
Ó, e se tiver algum programa que você não queira que roda no seu computador quando ele ligar, você vai lá no gerenciador de tarefa, por exemplo, Ctrl+Shift+X, vem em inicializar e desabilita os programas que você não quer que inicialize junto com o seu computador. Por exemplo, o Google Chrome, eu posso abrir ele quando eu quiser, não precisa iniciar junto. E agora, mais uma coisa também, a gente pode criar um ponto de restauração. Se a gente pesquisar na barra aqui, ponto de restauração, a gente vai abrir essa janela aqui, e isso é importante, porque agora o computador está funcionando perfeito. E se daqui a um tempo ele começar a dar tela azul, começar a dar muito problema, vale a pena a gente criar esse ponto agora para a gente retornar. A gente não retorna os arquivos, mas a gente retorna o registro do computador, as configurações. Então, se alguma coisa for corrompida, você consegue recuperar retornando num ponto de restauração anterior. Então, se a gente ver aqui, ó, para o disco principal, já está ativado o ponto de restauração. A gente vai colocar aqui, criar, e vai ser assim, ó, primeiro ponto. Ele vai criar um ponto de restauração que a gente consegue retornar as configurações. Aqui, ó, minha configuração das ventoinhas retornou. Agora eu posso deixar, por exemplo, na configuração silenciosa, que elas rodam mais devagar. Posso configurar os LEDs e tal. Onde que fica isso? Aqui, ó. Configurar os LEDs e tal, então acho que é bom. Eu sempre instalo esse aplicativo também. E que para cada placa-mãe vai ser um diferente aí para fazer esse controle. O ponto de restauração foi criado. Agora, se a gente quiser restaurar o sistema, ó, a gente pode vir aqui, ó, no primeiro ponto, avançar, entrar nele, ele vai retornar para esse ponto que foi criado aí. Então ele vai retornar os programas. Se a gente instalou um programa depois desse primeiro ponto aqui, ele vai retornar, vai desinstalar esse programa. Então é bom ter esse ponto, é um ponto de segurança aí pra gente voltar. Isso é uma das etapas talvez mais importantes depois de você fazer uma formatação e já instalar seus programas todos, é criar esse ponto aí. E agora tem uma coisa também muito importante. Beleza, outra coisa, se a gente quiser pinar, por exemplo, o Google Chrome, ó, fixar na barra de tarefas para quando ele fechar, ficar uma janelinha aqui. E agora o mais importante que eu ia falar é que se você for em gerenciador de tarefas, em desempenho aqui mesmo, olha só, minha memória RAM está rodando a 2133 MHz. Mas na verdade eu comprei uma RAM mais rápida. O processador está rodando a 3.4 GHz, mas eu sei que eu posso aumentar essa frequência aí também. E a placa de vídeo também eu poderia aumentar também a frequência de operação dela. A placa de vídeo, se eu quiser aumentar, eu vou usar o próprio MSI Afterburner que eu instalei nesse computador. Ele é bem simples de usar e depois eu posso deixar vídeos na descrição de como aumentar a frequência da placa de vídeo para tirar um desempenho a mais dela. A memória e a CPU, eu vou reiniciar o computador aqui e vou entrar na BIOS dele. Pô, a BIOS ficou com uma cor estranha aqui, acho que ainda falta atualizar algumas coisas, mas vamos lá. Aqui, esse XMP é o perfil da RAM para deixar a RAM mais rápida, então é importante ativar isso daqui, que agora minha RAM vai rodar numa velocidade maior. E o processador, para eu deixar ele mais rápido, já tinha também uma configuração pronta. Pô, a velocidade base do processador está aqui 3.85, ele está fazendo overclocking automático lá, que eu coloquei o Game Boost. E aqui a gente tem que a memória já está em 2.933 MHz, ou seja, a gente já melhorou o desempenho aí do computador. Lá nas configurações de restauração também, eu vou vir aqui e vou deixar, além disso configurável, ele deixar um espaço aqui reservado, vou deixar alguns bons gigas aqui, para ativar a proteção do sistema. Então, que eu posso, assim, deixar mais espaço para ele guardar essas informações. Eu vou dar um aplicar aqui e um OK. Beleza. Bom, agora que o computador está todo configurado, eu também vou rodar esse Passmark, né, que é um teste que eu rodei antes de formatar e depois, para até ver aí quanto que o desempenho mudou, se ele aumentou aí depois de eu ter feito todas essas modificações e ainda ter mudado algumas configurações para deixar o Windows mais leve, mais otimizado e mais rápido. Aqui, só mostrando, eu gostaria de concluir que funciona mesmo, né, o que a gente aplicou. Antes de formatar, eu fiz um Passmark aqui e eu obtive esses resultados. Vocês estão vendo aqui na tela, 4.991 pontos. Agora, comparando os resultados de agora, eu rodei de novo esse teste do Passmark, depois de ter feito toda a formatação, olha só, 5.013 pontos. Aumentou aí 600 pontos, muito na CPU, também no disco, a gente otimizou várias coisas que deu para otimizar e olha, o resultado tá aí. Essas foram as dicas aí para você fazer uma formatação completa do seu computador, passando todos os aspectos, desde a segurança, inclusive eu falei, ó, usa aqui o antivírus do Windows para você já estar protegido de ameaças, confere que ele está funcionando, para você ter também as questões de segurança dos seus arquivos no backup, igual eu mostrei ali, usando o OneDrive, saber usar discos diferentes. Então tem bastante coisa que a gente passou nesse vídeo. Qualquer dúvida que ficar também, deixem nos comentários. A gente se vê aí no próximo.
Um abraço e até mais. Valeu!